Nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade às questões das correntes de educação ambiental. Nós já falamos sobre histórico e conceitos, e a gente vai dar continuidade acerca das correntes de educação ambiental. Né? A gente viu na semana passada acerca dos vários tipos de correntes, né, da educação ambiental. A gente viu holística, ouviu humanista, naturalista, conservacionista, diversos tipos de correntes, né? Essas correntes, elas são divididas em correntes tradicionais e correntes que são correntes mais recentes, né? A cada tipo de corrente, nós conversamos um pouco sobre cada uma destas, e a gente fez uma breve reflexão sobre elas, né? A corrente naturalista, ela tem como eixo o contato com a natureza, a conservacionista, a conservação dos recursos, e a gente foi observando que cada corrente, o nomezinho da corrente, ele casa muito com sua definição, né? Corrente resolutiva, solução de problemas ambientais, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente iniciou falando sobre a corrente holística, que é um tipo de corrente que está alicerçada com uma corrente atual, né, uma corrente recente. E o que a gente pode falar sobre a corrente holística, né, como nós iniciamos na semana passada, ela é uma corrente de cunho analítico, ela é um cunho mais racional sobre a realidade ambiental, dos problemas atuais, e o objetivo dessa corrente em si, ele é justamente o desenvolvimento das dimensões do ser, né, a pessoa nas suas interações com o conjunto de dimensões com o meio ambiente. Então, nós tratamos acerca desse tipo de corrente, e a educação ambiental, ela trabalha justamente com a aprendizagem e o comprometimento da natureza e demais seres. Então, todas as atividades criativas, técnicas agrícolas, artísticas, desenvolvidas pelo ser humano, ela pode estar associada com a natureza, esse contato com a natureza. Então, entrando agora para a biorregionalista, essa corrente, pessoal, eu iniciei também, falei introdutoriamente sobre ela, que nós falamos sobre a biorregionalista, ela adere à concepção de pensar global e agir local, né? Na Agenda 21, no capítulo 28, ele ressalta justamente isso, onde centram a educação ambiental no desenvolvimento de uma relação, preferencialmente com o meio local regional. Então, o contato que vocês têm, por exemplo, com o meio, né, a vivência que vocês têm aí na cidade de vocês, na localidade de vocês, cria um sentimento de identidade, né, um sentimento de identidade entre a comunidade e a relação com o conhecimento dela, né. Então, por exemplo, ontem eu estava dizendo para o meu esposo, eu amo a cidade que eu resido, eu amo a cidade de Açu, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu tenho um amor por esse lugar, né? E a gente cria uma identidade em referência ao local que a gente está. Algumas pessoas não, mas a maioria das pessoas sim. Por mais que a gente mude de cidade, nós sentimos até uma falta, uma saudade. Ah, meu cantinho, né? Mesmo sendo uma localidade mais do interior, ainda assim, a gente cria um contato, seja um contato cultural, né, com as pessoas daquele lugar, mas também muitas vezes com as pracinhas, né, as praças que a gente cresceu, às vezes o rio que a gente costumava ir quando era criança, tomar banho, enfim, então a gente vai criando um contato com aquele meio que a gente pode citar como uma corrente biorregionalista, né? E nessa abordagem, a escola, ela também é um meio social de desenvolvimento, tanto ambiental, como cultural, histórico. E a educação ambiental, de inspiração biorregionalista, ela valoriza o sentimento de pertencer àquele local, sabe, gente? Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas, por exemplo, eu tenho esse sentimento de pertencimento a esse lugar que eu resido hoje. Tanto pela infância, né, que eu tive aqui, muito com contato com a natureza, como até os dias atuais. Assim, eu passei a morar em outro estado, meu esposo trabalhando em outro estado, eu passei a morar um tempo, e assim, a saudade e a identidade que a gente tem com o local, a gente percebe principalmente quando a gente se muda, quando a gente sai daqui e vai para um outro lugar.
né? A gente começa a perceber como a gente tem uma identidade biorregional com esse lugar, né? Com o lugar que a gente reside. E aí essa corrente valoriza esse sentimento de pertencimento, né? Com base nesse enfoque que a gente tem afetivo, cognitivo e criativo também, tá? Então, essa seria a corrente holística, como eu falei, e a corrente, essa agora, a corrente biorregionalista. Quando a gente fala de uma corrente que é uma corrente etnográfica, essa corrente, pessoal, ela dá ênfase principalmente ao caráter cultural, certo? Então, se vocês estiverem anotando aí no caderno de vocês, se estiverem fazendo anotação, podem colocar que essa corrente, ela dá ênfase ao caráter cultural da relação com o meio ambiente. Então, a educação, ela deve, muitas vezes, se afastar de uma visão mais de etnocentrismo, que geralmente toma como referência as categorias de pensamento, por exemplo, de comunidades ocidentais, e evitar justamente a imposição de visões de mundo que não levam em conta a cultura, né, da população, da comunidade envolvida. Então, nesse sentido, a etnográfica, ela propõe tipo uma prática de educação ambiental de acordo com a realidade cultural de cada grupo, né? Quando a gente, por exemplo, nesse mês de junho, né, um mês junino, nós temos aspectos culturais muito intrínsecos, muito fortes, né, em relação a esse período. Nós, como nordestinos, né, no sertão nordestino, a gente tem valores culturais relacionados a esse período, né, valores em que a gente percebe que são muito fortes. Quando eu falo questões culturais, são tradições, né, são esses aspectos relacionados à cultura de um determinado lugar, tá? E aí, gente, amparada por essa perspectiva educacional, da educação ambiental, puxando mais esse gancho para a educação ambiental, a gente encontra a corrente também da ecoeducação, tá? E essa corrente da ecoeducação, ela não se ocupa em, por exemplo, resolver problemas, mas ela aproveita a relação com o meio ambiente como tipo um espaço de desenvolvimento pessoal e fundamento para tipo um atuar significativo e responsável, porque nessa corrente o meio ambiente ele começa a ser percebido como tipo uma esfera de interação essencial para uma educação que seja aderente aos princípios ecológicos. Então, tipo, é alvo de muitas críticas, porque ela surge como uma corrente de sustentabilidade que apregou uma ideologia voltada aos princípios de desenvolvimento sustentável. E aí trata de aprender e utilizar racionalmente os recursos de hoje para que haja suficiente para todos, para que possa assegurar as necessidades da sociedade do amanhã, enfim. Então, nesse sentido, ela é conhecida como educomunicação, ecoeducação, ecoformação. E aí, ela é amparada nessa perspectiva educacional, né, de educação ambiental, e não se ocupa em resolver problemas, como eu falei, mas justamente de aproveitar a relação com o meio ambiente como um espaço de desenvolvimento pessoal e fundamento para atuar significativo e responsável, tá certo? A gente tem aqui também, eu queria frisar para vocês, existe também essa corrente da sustentabilidade, tá? Essa corrente aqui da sustentabilidade, ela pregoa uma ideologia voltada a princípios do desenvolvimento sustentável e ela trata de aprender a utilizar os recursos de forma racional, né? E é muito similar, né, a corrente da ecoeducação, ou educomunicação, como a gente fala, são muito similares. E eu queria frisar para vocês nesse sentido aqui, que a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável faz parte de uma estratégia para transformar os modelos de produção e de consumo da sociedade justamente em prol dessas gerações presentes, as futuras gerações, certo? E aí, aqui eu só fiz inserir um pouco das misturas, sabe, das correntes, um pouco biorregional, um pouco prática, né, uma postura com um componente político. Aí algumas questões, assim, para a gente refletir. As relações de poder são identificadas e denunciadas? Quem decide o quê? Por quê? Como a relação do meio ambiente se submete ao jogo de valores dominantes, né? Qual a relação entre saber e poder?
transformação da realidade, libertação da alienação interdisciplinar para o desenvolvimento de saber e ação. Então, aqui é uma reflexão, né, acerca do saber e da ação, né? Quais são as relações, como elas podem ser identificadas, como podem ser denunciadas, quem decide essas relações, como a relação com o meio ambiente se submete aos jogos dominantes, né? Então, são questões para a nossa reflexão. E aí eu coloquei só aqui a questão de crítica social, é uma forma da gente poder utilizar a crítica social, através de análise de textos, problemática com a realidade local, entender o problema e o significado dele, tá? Elaborar projetos a partir da perspectiva comunitária. Então, tem um problema no meu bairro, na minha cidade, relacionado à disposição inadequada de resíduos, né? Como eu posso elaborar projeto a partir dessa perspectiva comunitária, né? A partir dessas indagações, dessa problemática, tá? Tem também uma corrente que é conhecida como a corrente feminista, né? E essa corrente, ela é como uma corrente que defende, tipo, a necessidade de integração dos valores femininos nas práticas de governo, tá? E aí, aos padrões de produção de consumo, organização social, surge essa corrente, a corrente feminista. E aí, no que tange as questões ambientais, o que é que essa corrente faz? Ela ressalta uma ligação bem estreita entre o projeto de dominação masculina da natureza com o que se deu com as mulheres. E aí ela retorna a uma tradição feminina ainda presente em muitas culturas, em relação a cuidado, aceitação. Se fala muito também no ecofeminismo, que foi originado em movimentos sociais lá na década de 70. E aí essa corrente ela é destacada nesse sentido. E para os seguidores dessa corrente, o capitalismo patriarcal, ele vê a natureza, as outras espécies, culturas, mulheres, tipo como algo, tipo em parênteses, assim, em aspas, por exemplo, algo útil, sabe? Matéria-prima, meio de produção, objeto de consumo, sujeito à exploração, necessidade dos homens, entendeu? Então, ela justamente contrapõe nesse sentido. E o ecofeminismo, ele nasceu justamente para buscar o fim de todas as formas de opressão e dominação que propõe esse convívio, né, que prevalece esse capitalismo, tá? E a educação ambiental nessa perspectiva, ela vem justamente restabelecer essas relações que são harmônicas com a natureza, enfim, certo? Então, pessoal, a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, ela é tipo uma estratégia para transformar os modelos de produção de consumo, né, da sociedade, em prol justamente das gerações futuras, tá bom? E aqui a gente tem digamos, um resumo dessas correntes que nós acabamos de ver, que são essas correntes mais atuais, né? E aí, essas correntes que nós vimos agora, foi a holística, a biorregionalista, prática, crítica social, enfim. Aqui a gente vê um resumo destas, a holística com enfoque na análise racional das realidades ambientais e dos sujeitos envolvidos, a biorregionalista, né, com aspectos geográficos, naturais e humanos, a prática com uma integração da reflexão com a ação, a social, uma postura emancipadora, a feminista tem seu início em movimentos feministas, etnográfica, questão cultural, certo? Ecoeducação tem como ponto central a parte educacional da educação ambiental. E a corrente da sustentabilidade se apoia nas recomendações da Agenda 21, né, agir local, pensar globalmente, e em programas propostos também pela Unesco. Certo? Então, essas foram as nossas correntes mais atuais. Nós vimos, semana passada, as correntes mais antigas e agora as mais atuais, tá certo? Aqui nós temos, né, em síntese, o que nós vimos. Décadas 70, 80, nós tivemos essas correntes, mas as mais recentes são essas aqui, certo? Aqui tem um esquema que trata como matriz conservacionista e uma matriz mais crítica, né? E aí ela traz alguns tipos de educação ambiental,
como uma matriz crítica, como a ecopedagogia, educação sustentável, enfim, e a conservacionista de uma forma ampla em relação ao ar livre, experiencialista. Então, traduz esses dois tipos de matriz, tá bom? Então, a gente vai entrar, pessoal, a gente vai entrar justamente na parte em que nós tratamos o que é, então, a educação ambiental. Tratamos a educação ambiental não só como um processo individual, mas um processo em que o indivíduo vivencia a relação com o coletivo, tá? E um exercício o quê? De cidadania. Então, na participação dos movimentos coletivos junto à transformação de uma realidade socioambiental. Então, nós trazemos o fator indivíduo e coletividade, trabalhando em prol de uma cidadania, em prol de um aspecto futuro em que nós tratamos o desenvolvimento sustentável como algo principal, né, como algo particular e essencial para essa qualidade de vida, como diz na Constituição, né? E aí a gente percebe também que o processo pedagógico transita das ciências naturais, humanas, sociais, filosofia, religião, arte, ou seja, é interdisciplinar, multidisciplinar, né? Nós temos essa transversalidade acerca desse tema e essa articulação em diferentes saberes em relação à educação ambiental. E aí eu deixo a frase de Mauro Guimarães, que ele retrata que executa a emoção como forma de desconstrução de uma cultura individualista, né, extremamente calcada na razão, e a construção do sentimento de pertencimento ao coletivo, ao conjunto, ao todo, representado pela comunidade e pela natureza. Incentiva a coragem da renúncia ao que está estabelecido e ao que nos dá segurança e ousadia para inovar. Que são nossas referências, né? E deixo aqui também para finalizar a fase de Paulo Freire, que a educação ela não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo.